todos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede nessa noite para estarmos ouvindo a Sua palavra. E nós iremos continuar fazendo as exposições dos Salmos, como nós temos feito durante as quartas-feiras. E hoje nós iremos estar meditando no Salmo 26. Então você que está com a sua Bíblia aí, você já pode abrir no Salmo 26. À medida que você for achando, você fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Salmo 26, nós iremos ler do 1 ao 12. Salmo 26, a palavra do Senhor diz assim: Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço as súcias de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com os dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme e terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração nessa noite, para que a gente saia daqui fortemente edificados por Ti, Senhor, e nos conforma um pouco mais à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, escute essa história emocionante. Alguns anos atrás, em uma corrida na Espanha, o atleta queniano Abel Montai, que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, ele estava prestes a se consagrar vencedor da corrida, quando, ao entrar em uma reta que ele acreditou ser a linha de chegada, ele diminuiu o ritmo e ele começou a cumprimentar o público, pensando que ele tinha já vencido a prova. O segundo colocado, que vinha logo atrás, o corredor Evan Fernandes, ele se aproximou e notou o equívoco. E ao invés dele se aproveitar para ganhar a corrida, o que foi que ele fez? Ele parou e ele colocou a mão nas costas do atleta queniano, o Abel Montai, e ele disse para ele: olha, a linha de chegada está ali. Só que ele não entendeu, ele não compreendeu, e ele viu que ele não tinha entendido, então ele empurrou ele até ele chegar à linha de chegada e ser vitorioso. Olha que história interessante. Após a prova, depois que ela terminou, Evan Fernandes, ele deu a seguinte declaração:
ele disse assim: ainda que tivesse me dito que eu ganharia uma vaga na seleção espanhola para disputar o campeonato europeu, eu não teria me aproveitado. Acredito que é melhor o que fiz do que se eu tivesse vencido nessas circunstâncias. Isso é muito importante porque hoje, do jeito que as coisas estão no futebol, na sociedade e na política, onde parece que tudo vale, um gesto de honestidade vai muito bem. São gestos assim, iguais a de Evan, que movem o mundo e inspiram pessoas a colocar em prática valores que muitas vezes são esquecidos, como por exemplo, o respeito e a integridade. Por que eu estou contando essa história aqui? Porque o tema da minha mensagem nessa noite é vivendo com integridade diante de Deus. Esta é uma virtude que precisamos cultivar em nossos corações como povo santo de Deus. Por essa razão, estaremos meditando neste assunto no decorrer desta mensagem. Veja bem, o escritor deste salmo aqui que nós lemos é o rei Davi. O contexto que ele escreveu este salmo é difícil de determinar, mas pode ser uma oração de entrada no templo de Deus. Porque no verso 8 aí, ele vai dizer: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. E o assunto principal que ele aborda aqui neste salmo é a sua integridade pessoal diante de Deus. Davi ele vai escrever sobre este assunto, a sua integridade, porque ele está sendo acusado de crimes que ele não cometeu. Por isso, no início do salmo aí, ele vai dizer o seguinte: fazei-me justiça, Senhor. E além disso, no decorrer do salmo, ele afirma a sua inocência, porque ele tem evitado a comunhão com os ímpios e ele tem andado na verdade de Deus. Você também deve buscar viver assim diante do Senhor, evitando a comunhão com os ímpios e andando na verdade de Deus. Portanto, o meu propósito com essa mensagem aqui nessa noite é incentivar você a viver com integridade aonde você for, quando você sair daqui desse culto. Mas, para você viver com integridade nos caminhos do Senhor, você precisa ter uma boa consciência. E para isto acontecer com você, você deve praticar 3 atitudes para você viver com integridade no caminho do Senhor com uma boa consciência. E a primeira atitude que você deve praticar para viver com integridade no caminho do Senhor com uma boa consciência é se empenhar para andar retamente. Veja novamente aí para o texto. Vamos ler novamente do 1 ao 3. Olha o que o salmista Davi ele vai dizer: fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda meu coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Veja só, o salmista Davi aqui, ele começa dizendo: fazei-me justiça. Essa expressão aqui significa que Davi queria ser exonerado, ou seja, ele queria ser livre das falsas acusações que ele tinha recebido. Depois disso, ele vai logo dizer o porquê ele deveria ser livre dessas falsas acusações que ele recebeu. Ele vai dizer aí no versículo 1: pois tenho andado na minha integridade. Veja bem, esta declaração não significa perfeição. Davi não era perfeito, mas significa uma declaração de inocência. Diante das acusações que ele estava recebendo, ele se declara
inocente. Davi, ele se declara então inocente diante dessas acusações infundadas que ele estava recebendo, pois Davi, ele estava vivendo retamente diante do Senhor, confiando no Senhor, sem vacilar. E olha só, Davi, ele estava tão confiante da sua retidão, que ele pede para o próprio Senhor, o supremo juiz, examiná-lo pessoalmente. Olha o que ele diz no verso 2 aí: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ele verdadeiramente se empenhava para viver retamente diante de Deus. Mas por que Davi, ele se empenhava para viver retamente diante de Deus? O que motivava Davi a viver assim? Qual era a sua inspiração para caminhar em retidão diante de Deus? No verso 3 ele dá a resposta. Olha o que ele diz aí: pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Veja só, a benignidade de Deus aqui se refere ao seu amor leal. Nesse sentido, Davi, ele vivia retamente diante de Deus, porque ele estava consciente do amor de Deus no seu coração. Davi, ele se empenhava para viver retamente diante da face de Deus, porque ele sabia que Deus o amava. Era o amor de Deus por ele, que ele enxergava, que fazia com que ele tinha motivação para viver de maneira reta diante de Deus. A sua inspiração para viver na verdade do Senhor, retamente diante dele, era o infinito amor de Deus que ele contemplava. Davi, portanto, ele se empenhava para agradar a Deus, andando retamente, porque ele trazia ao seu coração o amor de Deus, e isso lhe impulsionava a ser reto em seu viver. Veja bem, o que motiva você ou outras pessoas a comer 1 ou 2 pães no café da manhã é a fome. Mas o que motivava Davi a caminhar retamente em seu viver diário era o pão do amor de Deus que ele comia, que nutria a sua alma de forças para ele ser fiel ao Senhor. Era isso que ele fazia. Nesse sentido, o que deve motivar você a viver retamente diante de Deus não são os aplausos dos homens, não são os seus elogios, mas sim o amor de Deus por você. É o amor de Deus por você que deve motivar você a viver retamente diante do Senhor. Por isso, tenha diante dos seus olhos o amor de Deus, que foi demonstrado por você na cruz de Cristo, para que este amor seja a motivação suficiente para você viver com integridade, com retidão diante do Senhor, em qualquer lugar que você vá. Olhe para o reto Cristo, que foi crucificado no seu lugar, que pagou o preço dos seus pecados. Olhe para Ele, olhe para o amor dEle derramado ali naquela cruz, para que isso se torne, escute só, para que isso se torne a única força que você precisa e necessita para viver retamente. É o amor de Cristo, é o amor do Senhor que deve motivar você a andar retamente. É o amor de Deus que deve ser a tônica, a força que
deve inspirar você a ser reto no seu viver diário, aonde você estiver. Portanto, empenhe-se para viver retamente em sua casa, sempre falando a verdade, abrindo mão de qualquer tipo de mentira. Você que é um profissional, empenhe-se também para viver retamente no seu trabalho, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro, abrindo mão de todo qualquer tipo de corrupção. Você deve viver assim. Empenhe-se para viver assim diante do Senhor. Você que é um estudante, empenhe-se para viver retamente nos seus estudos, abrindo mão de qualquer tipo de cola e corrupção. É assim que a gente deve buscar viver diante do Senhor. Você que é casado, empenhe-se para viver retamente em seu casamento, sendo fiel ao seu cônjuge. Você que é solteiro, empenhe-se para viver retamente diante do Senhor, fugindo de todo tipo de impureza sexual. Faça isso, empenhe-se para viver assim, retamente diante de Deus. Faça todas essas coisas motivado pelo maravilhoso amor de Deus demonstrado por você na cruz do Calvário. É assim que você deve viver. O que vai impulsionar você a ser reto é o amor de Deus demonstrado pela sua vida. Vimos aqui a primeira atitude que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor, com uma boa consciência, é se empenhando para andar retamente aonde você for. Agora, a segunda atitude que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor, com uma boa consciência, é afastando-se da comunhão com os ímpios. Veja só o que Davi ele vai dizer aí no versículo 4 e o 5. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores, não me associo, aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Veja bem, neste salmo aqui, Davi ele está declarando a sua inocência de crimes que não cometeu. E para provar isto, ele afirma com convicção e precisão que não tem tido comunhão com os ímpios. E primeiramente ele diz aí que não tem se assentado com homens falsos. Que tipo de homens são estes? Homens falsos. Esses homens aqui são os mentirosos, que vivem da mentira, que são filhos do diabo. Esses tipos de ímpios aqui é que Davi tem afirmado que não tem tido comunhão. Davi ele tem se afastado desse tipo aqui de pessoas mentirosas que vivem na mentira. Davi ele não tem tido comunhão com esses tipos de ímpios. Mas ele também afirma no texto que não tem se associado com dissimuladores. Você sabe o que é uma pessoa dissimulada? Uma pessoa dissimulada é aquela que oculta os seus sentimentos ou intenções. Ela é fingida na sua atitude, no seu comportamento, e ela age com hipocrisia. São esses tipos de pessoas aqui, ímpios, hipócritas, que Davi ele tem afirmado que tem se afastado. Ele não tem tido comunhão com eles. Entretanto, no texto ele ainda vai dizer aí, ele afirma o sentimento que ele tem pelos ímpios. Ele vai dizer no verso 5: aborreço a súcia de malfeitores. Você sabe o que seria uma súcia? Uma súcia seria uma reunião de indivíduos de má índole ou de má fama. Nesse sentido, Davi ele detestava reuniões. Ele detestava
Só problemas técnicos acontecem. Ao vivo é assim mesmo. Davi, portanto, ele detestava esse tipo de pessoas aqui de ímpio. Ele não tinha comunhão com eles, pois ele não queria se associar com esses tipos de homens perversos. Portanto, Davi, para provar a sua inocência diante de Deus, ele afirma que tem se afastado de toda espécie de comunhão com os ímpios. Diante disto, eu lhe pergunto: se você fosse acusado de um ato que não cometeu, nas suas orações, você poderia afirmar diante de Deus, em sua defesa, o argumento que tem se afastado da comunhão com os ímpios para provar a sua inocência? Você poderia dizer que tem se afastado da comunhão dos mentirosos, dos hipócritas, dos imorais, dos corruptos, dos traiçoeiros e beberrões deste mundo? Avalie um pouco a sua vida e responda para si mesmo. Como é que você tem vivido? Veja com quem você tem andado nesses últimos dias. Analise o tipo de pessoa que você tem tido comunhão na sua casa, no seu trabalho, onde você está andando nesses dias. Pense nas pessoas que você tem levado para dentro da sua casa, para estar em comunhão com você. Olhe para o tipo de amizade que você tem cultivado nas redes sociais. Olhe para isso e faça uma avaliação de como está a sua vida. E se você descobrir que tem tido muita comunhão com pessoas ímpias, se afaste delas imediatamente, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Elas influenciarão você para o mau caminho, desviando você da presença de Deus. Por isso você deve se afastar delas o mais rápido possível. E o que você deve fazer é ter comunhão com aquelas pessoas que foram transformadas em novas criaturas pelo poder de Deus. Você deve ter comunhão com aquelas pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, que foram transformadas pela obra de Cristo, que foram salvos pelo Senhor Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e se transformaram em verdadeiros cristãos e se tornaram povo de Deus. É com essa espécie de pessoas que você deve buscar ter comunhão, para você viver com integridade no caminho do Senhor com uma boa consciência. É isso que você deve fazer. Se afaste da comunhão com os ímpios. Então, já vimos aqui, até agora, duas atitudes que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor com uma boa consciência. A primeira foi: empenhe-se para andar retamente, olhando sempre para o amor de Deus, como uma motivação para você ser reto em seu viver. A segunda foi: afaste-se da comunhão com os ímpios e tenha comunhão com o povo de Deus, o povo que foi salvo pelo sangue de Cristo. Agora, a terceira e última atitude que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor com uma boa consciência é: comporte-se de modo santo. Veja aí o versículo 6 e 7. Olha o que Davi ele diz no texto: lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Veja bem,
Davi ele faz a seguinte declaração: lavo as mãos na inocência. O que esta expressão aqui quer dizer? Qual é o significado dela? Lavar a mão na inocência significa purificação pessoal. Nesse sentido, assim como você lava suas mãos na água para que elas fiquem limpas, assim Davi, ele lavava as suas mãos na inocência para ficar limpo diante de Deus. E uma vez limpo, ou seja, santificado, ele diz no texto: assim andarei. Você percebeu uma coisa aqui? Davi, ele utiliza esse verbo andar durante quase todo este salmo. No início, no meio e no fim. No verso 1 aí, você pode perceber que ele diz: pois tenho andado na minha integridade. No verso 3, na parte final, ele diz: tenho andado na tua verdade. No verso 6, que estamos meditando nesse ponto, ele diz: assim andarei. E lá no verso 11, ele diz: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Com essas afirmações aqui de Davi, podemos entender e compreender que ele se comportava de modo santo. Ele tinha um andar santo diante de Deus. Ele andava pela graça de Deus em santidade, se afastando do pecado. E ele fazia isso com dois propósitos: o primeiro, para adorar a Deus, e o segundo, para proclamar as maravilhas de Deus. Olhe novamente para o verso 6 e 7 e enxergue esses propósitos aí no texto. Olha o que ele diz: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Aí olha o versículo 7. Essa conjunção aí, para, indica propósito, finalidade. Para entoar com voz alta os louvores. Olha o primeiro propósito: para ele adorar ao Senhor. Ele queria ter um coração limpo diante de Deus, para que ele pudesse adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor. Mas depois ele diz aí um segundo propósito: e proclamar as tuas maravilhas todas. Ele queria ter um coração limpo também para proclamar as maravilhas de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Portanto, Davi, ele se comportava de modo santo, porque ele queria ficar limpo para adorar ao Senhor e proclamar os grandes feitos do Senhor. Note bem, assim como uma casa limpa, ela é adequada para morar e conviver, e uma roupa limpa é adequada para vestir e usar, assim também um coração limpo é adequado para adorar a Deus e proclamar as suas maravilhas. Por isso que Davi, ele lavava as suas mãos na inocência, se comportando de modo santo, a fim de ter um coração limpo para adorar ao Senhor e ser usado por Ele para anunciar a sua poderosa palavra. Portanto, siga o exemplo de Davi neste aspecto. Lave as suas mãos na inocência, se comporte de modo santo em seu viver diário, se afaste de todo tipo de pecado. Limpe constantemente o seu coração no sangue de Cristo, se arrependendo continuamente dos seus pecados, e olhe para Cristo, para que você seja lavado de todas as suas maldades. Olhe sempre para Cristo, para que você tenha um coração limpo das suas transgressões. Você deve olhar para Ele, para Cristo, para que você tenha um coração purificado de todos os seus pecados. Você deve fazer isso, olhar para o Senhor, olhar para
para o seu sacrifício, para a sua morte e ressurreição, para que você seja santificado de todas as suas iniquidades. Faça isso para você ter um coração adequado, um coração limpo, para você adorar ao Senhor aqui na sua casa, para você cultuar a Deus com um coração puro, para você adorar ao Senhor com uma vida limpa. E também você deve fazer isso para você também proclamar as maravilhas do Senhor, para você proclamar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É isso que você deve fazer. Você deve viver de modo santo, separado do pecado, para que você tenha um coração limpo diante do Senhor, para você adorar a Deus em espírito e em verdade, para você ser usado pelo Senhor para levar o Evangelho da salvação às pessoas perdidas deste mundo. Deus usa pessoas santas. Ele não vai usar pessoas impuras que ficam acumulando pecado no seu coração. Não vai. Por isso a gente deve se empenhar para viver de modo santo diante do Senhor, para que a gente adore a Ele com um coração puro e seja usado por Ele para proclamar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Portanto, para concluir, pela graça de Deus, é sempre pela graça de Deus, pois não conseguimos realizar nada sem a graça de Deus atuando na nossa vida. Então, pela graça de Deus, empenhe-se para andar retamente em qualquer lugar que você for, sempre olhando para o amor de Deus revelado em Cristo, para que isso motive você a viver retamente. Afaste também da comunhão com os ímpios e tenha comunhão com os redimidos do Senhor, com o povo de Deus, aonde você for, onde você estiver. Cultive amizades cristãs no seu relacionamento. E por fim, comporte-se de modo santo aonde você for, para você adorar ao Senhor com o coração limpo, para você ser usado por Deus para proclamar o Evangelho da cruz, e para você também viver com integridade nos caminhos do Senhor, com uma boa consciência para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Sabemos do desafio que é andar em integridade em nosso tempo, Senhor, pois vivemos em um mundo tão corrupto, Senhor. Há tanta corrupção ao nosso redor, em nossa sociedade, e é difícil andar retamente, é difícil se afastar, às vezes, da comunhão com os ímpios, é difícil, às vezes, viver de modo santo, mas sabemos que pela Tua graça nós conseguiremos. Por isso te pedimos, nos ajude a olhar para a cruz, olhar para Cristo, para que isto nos motive a viver assim, com integridade, diante do Senhor, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor por este culto, e que Deus esteja abençoando cada vez mais a sua vida.